Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje sobre teoria fenomenológica e existencial, nós falaremos sobre o corpo. Como é pensar sobre o corpo a partir desta perspectiva? Como é pensar sobre o corpo para a psicologia? Se nós buscamos compreender a experiência humana, se nós buscamos compreender como a experiência humana é vivida, como é a dimensão corporal dessa experiência? Como que vocês consideram que é a importância para a psicologia de nós pensarmos sobre o corpo? Vamos pensar então na fenomenologia, no método fenomenológico, na perspectiva fenomenológica. Existe uma busca de descrever a experiência com o máximo possível de previsão. Na fenomenologia, nós não vamos tentar colocar nossos conceitos, nossas explicações, nossas interpretações, nossas análises entre nós e a experiência vivida. Não. A busca é por se aproximar da experiência vivida, perceber como essa experiência é percebida e descrever da forma mais precisa que a gente conseguir como essa experiência acontece, como aquilo que acontece é vivido por quem vive. Como há essa busca de descrever a experiência como ela é percebida, o olhar da fenomenologia é para a experiência, tal como ela é vivida no momento que ela é vivida, pela pessoa que a vive. E existe uma característica aí de como nós vivemos a nossa experiência. Se a gente olha para cada coisa que nos acontece, como que eu percebo o que acontece? Como que eu percebo o que eu vivo? Como que eu percebo cada experiência? Eu percebo olhando, eu percebo ouvindo, eu percebo tocando, eu percebo me movendo, eu percebo me expressando com os meus gestos, minhas posturas, minha voz. Ou seja, eu percebo com o meu corpo. O próprio ato de perceber é corporal. Nós percebemos sempre, necessariamente, a partir do nosso corpo e por meio do nosso corpo. Perceber é corporal. E como é quando eu vou perceber corporalmente a experiência corporal? Para eu perceber o corpo e para eu perceber o corpo na minha percepção e na minha experiência, eu preciso partir do corpo. É por meio do corpo que eu percebo. Não é algo bem complexo, é por meio do corpo que eu percebo o corpo. Para pensar sobre o corpo é a partir do corpo, porque afinal, para pensar sobre qualquer coisa, para perceber qualquer coisa, para entrar em contato com qualquer experiência, é a partir do corpo. A nossa existência, então, falar dos nossos modos de existir, é reconhecer que trata-se de uma existência corporal.
O ser no mundo que nós estamos estudando desde o início da matéria de fenomenologia, como é o ser no mundo? Como é esse ser que se lança no mundo? Como é esse ser que está em meio ao mundo? Esse ser é um corpo. Esse ser é um ser que existe por meio do corpo, que está no mundo por meio do corpo. É um ser corporal. E pensando sobre isso, que a gente percebe nossa existência pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos, pelos nossos modos de olhar, pelos nossos modos de ouvir, pelos nossos modos de tocar, pelos nossos modos de cheirar, pelos nossos modos de saborear, pelos nossos modos de estar corporalmente no mundo, interagir corporalmente com o mundo, perceber corporalmente o mundo. É o mundo em troca com o corpo, é este corpo no mundo que nos leva a existir. Falar da existência, então, é falar de corpo. Falar da percepção, então, é falar de corpo. A gente não consegue pensar experiência humana alguma se nós não pensarmos sobre o corpo. Então, a gente vai, na aula de hoje, conhecer quem foi o filósofo que mais contribuiu para a perspectiva fenomenológica do corpo. Não só dentro da abordagem da fenomenologia, ele é um filósofo bastante estudado por ter chamado a atenção da importância do corpo na existência humana, que não tem como pensar o que o ser humano vive sem pensar sobre o corpo, que o que quer que a gente viva é a partir do corpo e é por meio do corpo. Este filósofo é o Maurice Merleau-Ponty. E quem se interessar por essa centralidade do corpo e outras ideias fenomenológicas e existencialistas que o Maurice Merleau-Ponty trará, um livro que eu recomendo, que é uma das obras principais dele, na vasta biografia que o Maurice Merleau-Ponty tem, né? O nome do livro é Fenomenologia da Percepção. Ele foi publicado em 1945. Como que são os nossos modos de perceber? Como são nossos modos de estar no mundo? Como que o corpo faz parte da nossa forma de perceber e o corpo faz parte da nossa forma de estar no mundo? É o que o Maurice Merleau-Ponty nos traz. Por exemplo, agora, nesse momento, vocês estão assistindo aula, vocês estão conhecendo um novo conteúdo da matéria de teoria fenomenológica e existencial. Como que o corpo de vocês participa nessa experiência? Participa com os olhos, vocês estão olhando para este novo conteúdo, no caso aqui para a imagem de Maurice Merleau-Ponty, a imagem da capa do livro. Com os ouvidos, vocês estão escutando como que eu explico. Na verdade, com o corpo todo, né? Com o corpo todo, vocês estão presentes nesta aula. Afinal de contas, a gente não consegue separar a nossa experiência da experiência corporal. A experiência subjetiva, da experiência do mundo, da experiência do corpo. Então, entre as questões que o Maurice Merleau-Ponty nos traz sobre o existir e sobre o perceber, tá nessa pretensão de muitas das áreas do conhecimento científico de que seria possível separar, dividir, de um lado o sujeito, de outro o objeto. Então, o que seria o conhecimento científico? Seria um sujeito que busca conhecer sobre um objeto. E que na psicologia, que o que nós estudamos é a subjetividade, que o que nós estudamos é a experiência de ser sujeito.
Seria um sujeito estudando o objeto do sujeito, da subjetividade? Maurício Merleau-Ponty nos diz que essa divisão acaba nos confundindo, acaba sendo um engano. Porque a partir do momento que eu olho para o mundo vivido, que eu tomo o mundo vivido, o mundo percebido como objeto do meu conhecimento, eu sou parte do mundo vivido. Eu sou parte da percepção da experiência. Não tem como separar o sujeito que percebe do mundo percebido, o sujeito que percebe da experiência percebida. Não, eu faço parte do mundo percebido, eu faço parte da experiência percebida. Sujeito e objeto não se separam, porque o sujeito que conhece está imerso no mundo conhecido. Então, quando Merleau-Ponty nos fala da fenomenologia da percepção, ele fala da importância da gente entender do quanto o sujeito que percebe faz parte do mundo que é percebido. Não tem como a gente fazer essa separação, essa divisão. O sujeito e o mundo estão numa forma imersa. O ser é o ser no mundo. O sujeito que percebe também vai estar ali nessa possibilidade, nessa impossibilidade de separar, de dividir, quando a gente vai pensar no corpo. Porque às vezes eu falo do meu corpo ou eu falo do corpo de uma forma geral como algo que eu percebo. Eu vou estudar sobre o corpo, eu vou conhecer sobre o corpo, eu vou explicar sobre o corpo, eu vou perceber como o corpo vê, como o corpo ouve, como o corpo toca, como o corpo... Né? Na verdade, quando eu percebo o corpo, quem está percebendo o corpo é o corpo percebendo o corpo. Porque para perceber eu preciso do corpo. Então, quando a gente está estudando o sujeito que percebe, não dá para separar como se o corpo percebido fosse outra coisa. Porque para a percepção acontecer, ali está o corpo. Pode parecer um pouco confuso a gente ficar repetindo corpo, 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 mas é incrível o quanto a gente esquece. É incrível o quanto parece que a pessoa que estuda, que conhece, que filosofa, que pesquisa, seria uma dimensão fora do corpo, acima do corpo, separada do corpo. Mas todo o movimento de perceber, todo o movimento de conhecer, todo o movimento de investigar envolve o corpo. O corpo, então, a gente está muito acostumado a dizer assim, o meu corpo, o corpo que eu tenho, a minha mão, o meu nariz, os meus olhos, os meus ouvidos, né? O corpo como algo próprio, o meu próprio corpo. Só que se a gente for pensar o modo como a experiência é vivida, não como ela é pensada, refletindo, separando, dividindo. Na experiência vivida, o corpo não é algo que eu tenho, o corpo é algo que eu sou. Ser e ser no mundo envolve necessariamente a dimensão corporal. O corpo não é um objeto que me é próprio, que é uma posse, uma propriedade que eu tenho. O corpo é quem eu sou por meio do corpo que sou, a partir do corpo que sou, é com o corpo que penso os meus modos de existir. Da mesma forma, o mundo em que esse corpo vive, o ser no mundo como um ser corporal, não é algo fora de mim. Eu sou parte deste mesmo mundo. Então vamos ver. O mundo como mundo vivido faz parte da minha percepção, que é uma percepção corporal, então não existe uma separação entre o ser, o corpo e o mundo. É por meio do corpo que sou no mundo
e enquanto ser no mundo eu faço parte deste mesmo mundo. Merleau-Ponty, então, ele problematiza várias perspectivas científicas que tentam colocar um sujeito como um observador fora, como um observador distante, como um observador que se posiciona fora da realidade que estuda, fora do mundo que estuda, fora do corpo que estuda, sem se perceber. Eu, como sujeito do conhecimento, conheço o corpo. Eu, como sujeito do conhecimento, conheço o mundo, sem se perceber como parte do mundo que conhece e como corpo que conhece. Para conhecer o corpo, eu preciso do corpo. Para conhecer o mundo, eu preciso me reconhecer como parte do mundo. Merleau-Ponty também nos traz outras dimensões além do corpo, que nós somos seres temporais e nós somos seres espaciais. Nós não podemos separar a nossa experiência do mundo da nossa percepção do tempo, da nossa percepção do espaço. Hoje eu estou introduzindo aqui para vocês algumas das ideias de Maurice Merleau-Ponty, mas no nosso próximo semestre, na aula de Clínica Fenomenológica e Existencial, nós vamos ter uma aula pensando o corpo na clínica, uma aula pensando o tempo na clínica, uma aula pensando o espaço na clínica e as contribuições do Merleau-Ponty para a teoria fenomenológica existencial, que fundamenta a clínica fenomenológica existencial, são muito importantes. Vou ler um trechinho aqui de Merleau-Ponty para a gente pensar sobre o ser no mundo, como não é possível separar sujeito e objeto, ser que vive e mundo vivido, ser que conhece e mundo conhecido, como é a questão de sermos seres no mundo. O que Merleau-Ponty nos diz? Portanto, eu sou o meu corpo. O corpo não é algo que eu tenho, o corpo não é algo que eu possuo, o corpo é algo que eu sou. Sou o meu corpo. A experiência do corpo próprio opõe-se ao movimento reflexivo que destaca objeto do sujeito, sujeito do objeto. Então existe uma oposição aí. A forma como a gente experiencia o corpo não tem essa distância. A experiência do corpo próprio é que o corpo é algo que eu sou. Então, deixa eu voltar para a gente acompanhar o pensamento. Portanto, eu sou o meu corpo. A experiência do corpo próprio opõe-se ao movimento reflexivo que destaca o objeto do sujeito e o sujeito do objeto, e que nos dá apenas o pensamento do corpo, ou o corpo em ideia, e não a experiência do corpo ou o corpo em realidade. Então, Merleau-Ponty está mostrando quanto a experiência do corpo, a realidade do corpo é do corpo vivido, do corpo como algo que sou. O que é mais que Merleau-Ponty nos diz? O mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele. A cada momento, o meu campo perceptivo é preenchido de reflexos, de estalidos, de impressões táteis fugazes, que eu não posso ligar de maneira precisa ao contexto percebido, e que, todavia, eu situo imediatamente no mundo, sem confundi-los nunca com as minhas divagações. Então, a nossa percepção, a nossa experiência do mundo, ela é corporal. O corpo faz parte do nosso modo de ser no mundo.